Existem artistas que quebram regras, outros reinventam gêneros, mas pouquíssimos conseguem se tornar a alma de uma geração inteira. Ozzy Osbourne não foi apenas o príncipe das trevas. Ele foi um símbolo, uma voz inconfundível e uma presença que ultrapassou os limites do palco. Hoje, vamos relembrar os momentos mais decisivos da sua vida para entender o que realmente aconteceu com Ozzy. Acompanhe-nos nesta jornada, uma infância marcada pela adversidade. Ozzy nasceu como John Michael Osbourne, em Birmingham, na Inglaterra, em 1948. Sua infância esteve longe de ser fácil. Cresceu em uma família operária, dividindo uma pequena casa com 5 irmãos. Desde pequeno, sofria de dislexia, o que o levou a abandonar a escola e a se sentir deslocado em todos os lugares. Mas foi justamente aí que descobriu seu primeiro grande amor, a música. Ouvia os Beatles e sonhava com um destino diferente. Um sonho que, com o tempo, mudaria para sempre a história do rock. O que muitos não sabem é que, antes da fama, Ozzy passou um tempo na prisão por ter roubado roupas de uma loja. Essa experiência foi dura, mas também transformadora. Ele jurou que nunca mais voltaria para lá. E, embora o caminho até o sucesso não tenha sido linear, essas cicatrizes da juventude alimentaram o fogo que o empurrou para o palco. Desde jovem, seu humor sombrio e carisma chamavam a atenção, mas ninguém poderia imaginar até onde chegaria aquele garoto com sotaque de Birmingham. 2. O nascimento de uma besta. Os Black Sabbath. Em 1969, junto com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, fundou o Black Sabbath. O que começou como um grupo de amigos com ideias sombrias, tornou-se a banda que inventou o heavy metal. O primeiro álbum foi como um trovão no céu claro do rock dos anos 70. A voz fantasmagórica de Ozzy, suas letras obscuras e os riffs pesados marcaram um antes e um depois. De repente, o garoto de Birmingham estava na boca de todos, e o mundo, sem saber, conhecia o príncipe das trevas. O som era revolucionário. Riffs lentos, afinações graves, letras que falavam de guerra, medo e loucura. Ozzy não apenas cantava, ele incorporava a escuridão. O álbum Paranoid levou o grupo ao topo, e músicas como Iron Man e War Pigs tornaram-se hinos. A crítica os odiava, mas os fãs os adoravam. Foi nesse período que nasceu o arquétipo do frontman demoníaco, e Ozzy o personificou como ninguém. O Black Sabbath não apenas fez história, fundou uma religião. 3. Ascensão e queda. Durante os anos 70, o Black Sabbath lançou uma série de álbuns lendários, Paranoid, Master of Reality, Sabbath, Bloody Sabbath. Mas à medida que o sucesso crescia, também crescia o caos interno. Ozzy entrou numa espiral de drogas e excessos que colocava em risco a estabilidade da banda. Em 1979, após uma série de conflitos, foi demitido. Para muitos, sua carreira havia acabado, mas ninguém sabia que o melhor ainda estava por vir. Naquela época, Ozzy estava perdido. Passava dias inteiros trancado em quartos de hotel, bebendo sem parar e consumindo tudo o que encontrava. Confessou ter pensado em suicídio, mas, justamente naquele abismo, surgiu uma figura-chave, Sharon Arden. Ela o desafiou, o organizou e o salvou. Sem esse impulso, provavelmente não haveria retorno. Foi a queda mais dura, mas também o início de uma redenção que só alguém como Ozzy poderia escrever. 4. Uma segunda vida. A carreira solo. Poucos músicos podem dizer que tiveram 2 carreiras lendárias. Ozzy pode. Com a ajuda de sua esposa e empresária Sharon Osbourne, lançou Blizzard of Ozz em 1980, um disco que o levou diretamente ao Olimpo do metal. Canções como Crazy Train e Mr. Crowley mostraram que seu talento continuava intacto, e ao lado de Randy Rhoads, formou uma dupla tão poderosa quanto inesquecível. Essa fase não foi apenas uma revanche, foi uma reinvenção total. Sua estética, seu som, sua banda, tudo era fresco e diferente. Randy Rhoads lhe deu uma nova identidade musical. Técnica, velocidade e sensibilidade melódica. Os antigos fãs voltaram e os jovens se uniram. Ozzy estava na TV, nas revistas, em todos os lugares. Nos anos 80, era tão grande quanto qualquer popstar. Cada disco, cada turnê, cada videoclipe, tudo era ouro.
E embora continuasse lutando com seus demônios pessoais, no palco Ozzy era invencível. 5 tragédias que deixaram cicatrizes. Apesar do sucesso, a tragédia continuava rondando sua vida. Em 1982, Randy Rhoads, seu jovem guitarrista, morreu em um acidente de avião durante uma turnê. A dor foi insuportável para Ozzy, que mergulhou em uma profunda depressão. Ao longo dos anos, perdeu amigos, foi internado, lutou contra vícios, mas sempre voltou. Sua capacidade de renascer faz parte da sua lenda. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ozzy encontrava uma nova forma de gritar ao mundo que ainda estava vivo. Também houve episódios sombrios, como o incidente em que, sob efeito de substâncias, tentou agredir sua esposa Sharon. Foi preso e enfrentou a justiça, mas então iniciou um processo de reabilitação. Ozzy nunca escondeu seus erros. Sempre os admitiu com brutal sinceridade. Cada tragédia deixou uma marca, mas também revelou a complexidade do ser humano por trás da lenda. Ele não era invencível, mas sim era indestrutível. 6 um showman único, escândalos e loucura mítica. Seated by his infamy. Oh, look, Sharon's going, tell me it's real. I'm going, what? Ozzy não era apenas um cantor, era um espetáculo vivo. Quem pode esquecer o famoso episódio do morcego mordido no palco? Ou quando urinou no álamo vestido de mulher? Seus shows eram cheios de teatralidade, energia bruta e caos controlado. Sua imagem de louco do rock fazia parte de seu charme. Mas por trás da maquiagem e dos gritos, sempre havia um músico dedicado e uma alma sensível em busca de amor e aceitação. Durante suas turnês solo, costumava jogar baldes de água no público, evocar demônios, caminhar sobre o fogo. Literalmente, era imprevisível, hilário e assustador ao mesmo tempo. E mesmo que a mídia o ridicularizasse por seu comportamento bizarro, os fãs o compreendiam. Porque Ozzy era verdadeiro. Não fingia ser outra pessoa. Sua loucura não era um personagem. Era parte de sua arte. E por isso tocava milhões de corações. 7 uma família que o manteve de pé. No meio do furacão que era sua vida, havia uma âncora. Sua família. Sharon, sua parceira incondicional, foi fundamental para sua sobrevivência e sucesso. Seus filhos, especialmente Jack e Kelly, também o acompanharam na tela com o reality The Osbournes. Embora tenha vivido momentos difíceis como pai e marido, Ozzy sempre tentou estar presente. E esse lado humano, vulnerável e sincero, conquistou de vez o coração de milhões. The Osbournes foi um fenômeno cultural. As pessoas viam Ozzy confuso, engraçado, atrapalhado, mas humano. Ele não era o demônio do metal. Era um pai tropeçando com o controle remoto. Essa exposição o tornou mais próximo. E embora muitos achassem que o reality o destruiria, acabou revitalizando sua imagem. Mostrou que, por trás dos palcos sombrios, havia um homem que simplesmente amava sua família e queria aproveitar o tempo com ela. 8. O diagnóstico que abalou o mundo. Em 2020, Ozzy anunciou publicamente que sofria de Parkinson, uma doença degenerativa que afetava sua mobilidade e o obrigou a cancelar turnês. A notícia abalou os fãs. Ver o Príncipe das Trevas, aparentemente indestrutível, mostrar sua fragilidade, foi profundamente comovente. Mas mesmo nesse momento, Ozzy não perdeu seu espírito. Continuou compondo, gravando e mantendo viva a conexão com o público. Sua força em enfrentar tudo isso faz parte de seu legado. As entrevistas posteriores o mostraram vulnerável, mas sempre com senso de humor. Dizia: "Não estou morrendo, só estou me movendo mais devagar." Gravou o álbum Ordinary Man, aclamado pela crítica e pelo público. Nunca deixou de criar. Mesmo na dor, a música era sua salvação. Ozzy nunca pediu piedade. Apenas pediu que a música nunca parasse de tocar. 9. A despedida dos palcos. Com o passar do tempo, sua saúde se deteriorava. Cirurgias na coluna, quedas e dores crônicas o levaram, por fim, a anunciar a aposentadoria dos palcos, mas fez isso com dignidade. Sem lágrimas, sem escândalos, apenas com gratidão. Disse que deu tudo de si. E é verdade. Deu a voz, o corpo, a mente, tudo pela música. Mesmo sem poder subir mais aos palcos, sua influência continuava a ecoar como um som eterno. O show Back to the Beginning em Birmingham foi sua verdadeira despedida. Cercado de colegas e bandas que cresceram graças a ele, foi homenageado como um rei. Os fãs choravam, cantavam e celebravam.
não foi apenas um adeus. Foi uma coroação. A última nota não foi de tristeza, mas de orgulho. Porque Ozzy se despediu como chegou, no auge deixando um rastro impossível de igualar. Des Ozzy Osbourne, imortal no coração do rock. Ozzy morreu em 2024, mas sua lenda já era imortal muito antes disso. Foi um pioneiro, um louco adorável, um ícone do metal, um sobrevivente. Sua música continuará inspirando novas gerações, e sua história, feita de luzes e sombras, nos lembra que os verdadeiros artistas não nascem prontos, são forjados no fogo. Ozzy não apenas mudou a história do rock, ele se tornou parte dela. E fez isso do seu jeito, sem regras, sem filtros, sempre autêntico. De Birmingham para o mundo, do Black Sabbath ao último suspiro, Ozzy viveu 1000 vidas em uma só. Ele não se foi, apenas mudou de palco. Porque enquanto houver alguém gritando Crazy Train a plenos pulmões, Ozzy Osbourne ainda estará vivo. Ozzy nos deixou fisicamente, mas sua voz ainda vive em cada riff poderoso, em cada letra sombria que grita liberdade. Que sua história nos inspire a resistir, a criar e a viver com paixão até a última nota. E você, qual é a sua música preferida do Ozzy? Escreva aí nos comentários.